Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática para Todos. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre soma e subtração. Bom, vamos primeiro entender um pouco o conceito de soma e subtração. Aqui eu coloquei logo acima uma reta numérica e essa reta numérica ela está com números de 0 a 5 positivos e de 0 a 5 negativos. Nessa reta numérica, eu tenho o zero, que é a origem. Eu tenho os números positivos, tenho os números negativos, e aqui eu tenho mais 1, menos 1, eles são números opostos, mais 2, menos 2 são opostos, mais 3, menos 3 são opostos, então são os pontos opostos. Aqui eu chamei o ponto 3 de A, eu chamei o ponto menos 5 de B. Para nós, por enquanto, o que nós vamos ver? Vamos pensar na soma. 1 mais 2, 3. 2 mais 3. Eu já tenho 2. 1, 2, 3. 5. Então, nós conseguimos visualizar aqui os números, não é? Então, eu tenho 2, vou tirar 1. Tirei 1. 1. Eu tenho 5, vou tirar 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 2. Então, isso é só para nos acostumarmos com a visualização da reta numérica. Agora, vamos aqui para baixo. Esse C indica centena, esse D indica dezena, esse U indica unidade. Quando nós falamos de números inteiros, então vamos pensar em números inteiros assim, você não vê vírgula depois dele, você não vê, ele não é fração, ele não é uma fração como 2 sobre 3, 3 sobre 2. Então, geralmente quando nós falamos desses números, nós sempre usamos como padrão, como base, a unidade, como é quando a gente vai falar. Veja só, quando eu falo 125, eu estou dizendo que eu tenho 125 unidades. 125 unidades. Se eu for pensar em estabelecer o que eu tenho de acordo com as casas decimais, eu tenho o quê? Eu tenho 5 na casa da unidade, eu tenho 2 na casa da dezena e eu tenho 1 na casa da centena. 5, 2, 1. Se eu tivesse uma vírgula aqui, por exemplo, tivesse 0,1, eu teria os décimos e os centésimos, que nós vamos falar depois. Então aqui, no sistema decimal, a cada 9 unidades em uma casa, quando eu chego na 10ª unidade de alguma dessas casas, eu uso o número referente à unidade aqui embaixo e o outro vai para a próxima casa. Bom, como é que funciona isso? Então a gente tem aqui, é uma coisa que a gente faz no dia a dia, mas que é bom a gente saber. 5 mais 8, 13. Bom, então 5 mais 8, 13. Eu tenho... Por que eu faço isso? Então eu tenho 5 mais 8, vou fazer aqui embaixo. 5 mais 8. Isso é uma forma que nós encontramos isso de tornar dinâmica a soma, a subtração também. Então eu tenho 13. Esse 13, eu tenho 3 unidades e uma dezena. Então, basicamente, é isso que eu faço quando eu efetuo essa soma. Eu coloco 3 na unidade, 1 vai para a dezena. Então, veja, eu tenho 13 unidades. E eu vou distribuir
esse número. Como? Eu vou colocar o 3 aqui na casa da unidade, porque aqui, quando passa do 9, eu já começo uma nova contagem, né? Ou seja, aqui continua na unidade, mas eu já tenho uma dezena junto, 5 mais 8, 13. Então, veja, o 3 é unidade, o 1 já é dezena, então aqui eu tenho 10 unidades. Então, o que a gente faz com esse número? A gente coloca na casa da dezena para continuar o processo de soma. E agora eu tenho aqui, ó, 2 mais 9, 11. 2 mais 9 eu tenho 11. 11 o quê? 11 dezenas. E aqui eu tenho mais uma dezena que eu acrescentei aqui, lembra? Tenho mais uma dezena aqui por causa desse número. 13, uma dezena ficou aqui para eu acrescentar na casa das dezenas. 2 mais 9, 11. Mais um, 12. 12 o quê? 12 dezenas. Então, como eu tenho 12 dezenas, olha só. Eu tenho 2 mais 9 mais 1. 2 mais 9 mais 1. O quê? Dezenas. Então, eu tenho 12 dezenas. Então, aqui é a casa da dezena. E aqui é a casa da centena. Então, 12 dezenas equivalem a 2 dezenas e uma centena. Olha só, quando eu tenho 10 dezenas, eu tenho o equivalente a uma centena. 10 dezenas iguais a uma centena. Então, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o número 2, que é o número equivalente a 2 dezenas. Tenho 12, 2 dezenas. E eu vou colocar 1 de uma centena aqui. Por quê? Porque esse 1 equivale a 10 dezenas. E eu não vou deixar ele aqui. No sistema decimal, toda vez que eu alcanço 10, eu vou para a próxima casa. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 dezenas aqui, mais 10 dezenas, porque 12 dezenas, então tenho 2 dezenas aqui, 10 dezenas aqui. 10 dezenas equivalem a uma centena. Então eu tenho aqui 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 o quê? 5 centenas. Aqui é o mesmo processo. 9 mais 2, 11. 11 o quê? Unidades. Então, se eu tenho 11 unidades, aqui cabe até 9. Cabem até 9 unidades, até a unidade 9. A partir de 10 unidades, eu faço o quê? Aqui, no caso, se fosse 10, aqui seria o 0 e seria uma unidade. Só que eu tenho uma continuação da soma aqui, né? Então, eu tenho uma unidade aqui, uma dezena aqui. 9 mais 1, 10 mais 4, 14. Então, veja só, nós costumamos fazer isso, né? Mas é sempre bom ver, olha só. 14. Então, o 4, ele vai ficar aqui. Existe uma continuação da conta? Não. Então, ela vai terminar aqui. Então, o que eu faço? Essa uma dezena, eu já vou colocar aqui, não é? Perdão, essa uma centena, não é? Então, esse 14, veja que eu estou dizendo que são 14 o quê? 9 mais 1, 10, mais 4, 14. 14 dezenas. 14 dezenas. Então, o 4 vai ficar aqui na casa da dezena, 1 na casa da centena. Fiz o processo de soma. O mesmo vai valer para subtração. Então, se eu colocar aqui dezena e unidade, e aqui eu colocar o mesmo número, 49, e subtrair. Então, vamos colocar o contrário, vamos colocar 40 só. Colocar aqui 40 menos 27. Então, nós vamos pensar aqui agora o que acontece aqui.
40 menos 27. Aqui eu tenho quantas unidades? 0 unidades, não é? Então, só para manter a mesma dinâmica do cálculo. Aqui eu tenho 0 unidades. Então, o que nós costumamos fazer? Nós costumamos retirar daqui uma dezena. Então, aqui eu vou ficar com 3 dezenas, não é isso? E aqui eu vou ficar com uma dezena. Então, aqui eu tenho uma dezena, que equivale a 10 unidades. E aí eu tenho 10 unidades menos 7 unidades, 3 unidades. 3 dezenas menos 2 dezenas, uma dezena. Ok? Então, por que é importante nós termos essa noção? Que quando nós fazemos esse tipo de cálculo e temos a noção do que está acontecendo desde o começo, isso vai nos ajudar em outros momentos. Quando nós fizermos outros tipos de cálculos, outros tipos de contas, isso vai nos ajudar. Então, é sempre importante você saber. Então, esse é o processo. Então, vamos criar o hábito de dar nomes aqui, né? Colocar centena, dezena, unidade, para nós entendermos. Só para você ter uma noção, por exemplo, se eu tiver 5 unidades menos 3 unidades, eu tenho 2 unidades. Agora, e se eu tiver o contrário? Então, aqui a noção do número inteiro é mais fixa na nossa mente, né? Se eu tiver 3 unidades menos 5 unidades, veja, é o oposto do que eu tenho aqui em cima. Aqui eu tenho mais unidades positivas, aqui eu tenho mais unidades positivas, mais 5, do que unidades negativas. Então, eu tenho mais 5 menos 3. Então, 5 menos 3 é o mesmo que dizer mais 5 menos 3. Então, eu tenho o quê? 2 o quê? 2 positivos. Eu tenho mais 2. E nesse caso, eu tenho mais 3 menos 5. Então, eu tenho mais unidades negativas. Eu tenho menos 2. O resultado disso é menos 2. Geralmente nós dizemos o que, por exemplo? Eu tenho R$5 e gastei 3. Sobraram R$2. Eu tenho R$3. Gastei 5. Então, eu fiquei devendo R$2. Então, eu tenho aqui mais 3 menos 5. Então, eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiquei devendo R$2. Mais 3 menos 5. E mais 5 menos 3? Eu tenho 5, vou retirar 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 positivo. Então, eu usei a reta aqui para visualizar na reta numérica, não é? A noção de números inteiros positivos e negativos. Para falar um pouco da noção de opostos, então, aqui é a origem, aqui é a nossa origem. O mais 1, ele está a essa distância da origem. O menos 1 está à mesma distância, só que no sentido negativo. Então, ele é o oposto ao menos 1. Mais 1 é o oposto ao menos 1. Nesse caso, mais 2 é o oposto ao menos 2. Então, 5 menos 3, mais 5 menos 3, mais 2. Mais 3 menos 5, menos 2. Então, aqui eu tenho, quando o 5 é positivo e o 3 é negativo, mais 2. Quando eu inverto, quando eu coloco mais 3 como positivo e o menos 5 como negativo, menos 2. Então, hoje nós verificamos a noção de opostos. Então, eles estão à mesma distância da origem, só que a partir da origem no sentido positivo e o outro a partir da origem no sentido negativo. Verificamos também o quê? Em contas simples que nós costumamos fazer no dia a dia, a importância de eu entender o que está acontecendo. A unidade, a dezena, a centena, unidade e dezena.
Eu ter a noção na soma do que está acontecendo. Por que eu coloco 1 aqui e subo 1 para cá? Porque esse é um processo para tornar mais dinâmico o cálculo, dinâmica a conta. 11 unidades, então eu coloco 1, aqui 1 unidade, eu teria o 11, ou seja, eu teria 1 unidade, mais 10 unidades, né? 11, 10 unidades mais 1 unidade, coloco 1 na casa da dezena. Verifiquei também que essa nomenclatura dá nome, né? Quando eu vou dar nome para as casas, quando eu vou fazer essa conta, ela também me ajuda a entender esse processo. Então, o que eu faço aqui? Aqui eu tenho 0 unidades, aqui eu tenho 7 unidades na casa das unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar uma dezena daqui da casa das dezenas. Vou deixar 3 dezenas aqui. Isso vai facilitar o meu cálculo, visualizar o cálculo. Com o tempo, a gente olha para isso e fala 40 menos 27, 13. Mas esse processo de montagem de conta é justamente até que nós nos acostumemos a esse cálculo mental. Então, recorto 4 para mostrar que eu estou retirando uma unidade daqui, deixo uma dezena daqui, vão ficar 3 dezenas, aqui vai ficar uma dezena, 10 menos 7, 13. Então, isso nos ajuda a entender todo esse processo de conta que vai nos ajudar nas próximas aulas. Até a próxima aula, graça e paz.